Muito bom dia. Declaro aberta a sessão da Igreja 7ª Turma deste regional, cumprimentando inicialmente os magistrados presentes, desembargadora Cristiane Fenelon, nossos colegas doutor Mauro, doutor Vicente, a ilustre representante do Ministério Público, seja bem-vinda. Senhores advogados e advogadas presentes, eventuais estagiários, senhor secretário e secretária e demais servidores também que atuam aqui no nosso plenário. Eu primeiro submeto a ata da sessão anterior aos colegas. Podemos aprová-la por unanimidade? Então, fica aprovada a unanimidade. Algum registro? É só que tinha um processo que constava aqui, que, na verdade, houve um acordo, que é o processo do Uber. Sim. E que ele foi... Houve acordo no primeiro grau já, né? Não, foi um acordo aqui. Aqui mesmo? Então, ele entrou naquele momento em que a pauta Sim. andou mais rapidamente, e aí, na verdade, eu o retirei de pauta. Eu queria só ressaltar isso, porque ele ficou adiado, na verdade... Vai perder o objeto, né? Exatamente. Perde o objeto, né? Vai remeter para o... Vai voltar para a vara? Volta para a vara, porque aqui, entendeu, doutor Vicente? Normalmente, quando há acordo, nós... É porque, às vezes, manda para o Sejus, que depende A gente do manda pedido isso, das partes. manda para a vara que o juiz homologa. Não, está certo, está certo. Mais algum registro? Então, eu passo a palavra ao secretário, já que não há nenhuma preferência legal. Doutor Gilberto, bem-vindo. Nem regimental, já falei. Ele estava pegando um sol terrível lá em Ubatuba, bem molhado o sol. Né? Lá é terrível. Boa escolha. A seu secretário para ao pregão. Observada a ordem de inscrição regimental. Chefe, obrigado, minha irmã. Relator, desembargador Paulo Roberto, número 27 da pauta. Processo número 10778. Inscrita advogada Isabela Siqueira Cavanelas. Doutora Isabela está 27 presente? da pauta. Presente a advogada. Doutor Paulo. É um agravo de petição de Roberto Dirceu da Silva, Indústria de Refrigerantes Del Rey Limitada. Daí só atrapalha. Eu estou conhecendo do agravo, viu, doutora? Quanto ao mérito, estou lhe dando provimento para determinar a expedição de alvará para permitir o saque do FGTS. Esse é o voto, ok? A senhora vai sustentar? Se tem divergência? Como? Tem divergência. Há alguma divergência? 27. Estou abrindo agora, excelência. Só um segundo. Não consta aqui para mim, não. No sistema não consta. Então, se não consta, não há, excelência. Não consta. Não. Eu voto unânime, doutora. Obrigada, Prazer em vê-la, bom dia, viu? Um abraço. Seguinte. Relatora, desembargadora Cristiana Fenelon, número 27 da pauta. Processo número 11171. Inscrito advogado Eduardo Vicente Rabelo Amorim. 27 da pauta. Relatora, com a palavra para a conclusão do seu voto. Pois não, excelência. Doutor Vicente. Com todo prazer. Eu conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e dou parcial provimento ao recurso do autor para acrescer a condenação, pagamento adicional de periculosidade com os reflexos descritos na fundamentação. Custo pela ré no importe adicional de R$ 1.400, calculado sobre R$ 70 mil, valor acrescido da condenação. E também discrimina a natureza das parcelas. Obrigado, doutor Eduardo, bom dia. Bom dia, excelência. O senhor vai usar a palavra? Sim, excelência. Por favor. Senhor presidente, demais componentes da igreja turma, senhora procuradora, senhores funcionários, prezados colegas. O provimento parcial atende, em parte, o que a gente pretende. Dois outros pontos a gente acha que devem ser elastecidos na proposta de voto do relator. O primeiro é relacionado com a verba alimentação que era paga, que era concedida ao empregado desde a admissão. E se assim o foi, ela tinha o caráter salarial na forma do artigo 458 da CLT. Ele foi admitido em Ele foi admitido em fevereiro de 2007, já recebia essa verba, a reclamada não negou na defesa, e a inscrição para o pátio só aconteceu em julho de 2008. E não poderia, com essa inscrição, transmudar a natureza salarial da verba. Então, nós entendemos que isso deve ser provido recurso para acrescer a condenação, declarando a natureza e deferindo os reflexos.
Você terminou, doutor? Só um segundinho, excelência. E outra coisa seria com relação ao adicional de transferência. A própria reclamada fala que ele sempre trabalhou em obras, fora de Belo Horizonte. Num determinado período, ele recebeu o adicional de transferência de 25%. Ocorre que nos outros períodos ele não recebeu. E esse fato é pacífico na própria prova, não só a documental, que a própria empresa apresentou no ID 3637776A, a 661DB4D, são relatórios de diligenciamento, de inspeção, em que prova que ele não estava na base, que era Belo Horizonte, sempre trabalhando em obras. E a prova testemunhal, ela através de testemunha ouvida, ela declarou que trabalhou de 2008 a julho de 2016, como técnico de engenharia, que trabalhou com o autor nas seguintes obras: Ibitinga, por 6 vezes, 2013, e Transposição do Rio São Francisco, 2014 2015. Ora, ele, em alguns períodos anteriores a esse, ele recebeu essa parcela. Entretanto, não recebeu o adicional de transferência dessas outras. É o que espera, presidente, com respeito ao ilustre voto da relatora. Não, a relatora, para suas considerações, se achar necessárias. Data vênia da ilustre sustentação da tribuna. Quanto ao adicional de transferência, nem todos os deslocamentos do autor são variações de localidade que exigem o pagamento desse adicional. O autor não demonstrou que nos meses em que não efetuado o pagamento estivesse em efetiva transferência provisória com alteração do domicílio. A planilha de deslocamento de viagens prova mero deslocamento temporário para realizações de inspeções e apresenta precariedade quando não alterado o domicílio, com custeios, inclusive, pela empresa de despesas de transporte aéreo e hotel. Ele fazia meras inspeções rápidas, não há sentido de pagar em provisoriedade de deslocamento temporário, precário deslocamento temporário, não se confunde com provisoriedade de transferência. Eu mantenho o voto nesse sentido, com todo respeito. E com relação ao auxílio alimentação, apesar dele já ter sido admitido antes da adesão da Real Parte, no ano de 2008, os demonstrativos de pagamento que ele mesmo colacionou aos autos e também os colacionados pela RE demonstram deduções a título de refeição. Exemplo, setembro de 2011, janeiro de 2012, com descontos de R$ 84 e R$ 88, respectivamente, excepcionando a norma do artigo 458. Portanto, também mantenho. Data vênia. Mantido o voto. Eu estou acompanhando a relatora como voto terceiro. Eu daria provimento para considerar o autor no artigo 62 e, consequentemente, artigo 62, número 1 da CLT, e não daria as horas extras. Não horas extras, não é isso? Exatamente. Então, fica só esse ponto que Vossa Excelência está divergente. Então, fica vencido, doutor Mauro, no tocante à questão das horas extras, né, e prevalecendo o voto da relatora quanto aos demais temas. Doutor, muito obrigado, senhor tem mais processo? Obrigado, bom dia, não, Excelência. Prazer em vê-lo, doutor. Um abraço para o senhor também. Prazer, Deus. Obrigado. Seguinte, Gilberto. Processo na sala do Ministério Público do Trabalho, relator, juiz convocado Mauro César, é o número 2 da pauta da sala do Ministério Público, processo número 10353. Inscrito o advogado Alisson Nogueira Santana, inscrito também o Ministério Público do Trabalho, para sustentação. Relator, com a palavra. Conheço do recurso do mérito, nego provimento. Conhece, nego provimento. O Ministério Público vai se manifestar? Pois não. Bom, excelentíssimo relator, em nome de quem cumprimento os demais componentes dessa turma. A matéria discutida nessa ação é simples e acredito que já é de conhecimento de vossas excelências, tanto pelo julgamento de outras ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, como também em razão de ações individuais com este tema.
Os pedidos formulados pelo Ministério Público na exordial têm por fundamento as irregularidades verificadas na jornada de trabalho dos motoristas e trocadores da ré, apuradas em uma fiscalização do Ministério do Trabalho, extinto Ministério do Trabalho. E a fiscalização, através de um grupo especial, fiscalizou todas as empresas de transporte coletivo de Belo Horizonte e região metropolitana. Isso em razão de ter verificado, através de sistemas do INSS, que haviam elevado o número de adoecimentos e acidentes do trabalho nesse setor. Na fiscalização, a inspeção cotejou os dados colhidos no sistema de bilhetagem eletrônica com a jornada registrada na papeleta de serviço externo. E desse confronto, apurou uma série de irregularidades pertinentes à jornada, como a não concessão dos intervalos obrigatórios, trabalhadores laborando em férias, jornada extraordinária além do limite legal e sem a devida contraprestação. A empresa alega que o sistema de bilhetagem ele não se presta ao controle da jornada, motivo pelo qual a sentença, acolhendo esse argumento, julgou improcedente o pedido do Ministério Público. Pois bem, de fato, o SPE ele não se presta e não substitui o registro oficial da empresa. Porém, ele foi utilizado pela fiscalização e pelo Ministério Público como meio de comprovar que as jornadas registradas nas papeletas não eram fidedignas. Ou seja, além dessa prova, o Ministério Público produziu outras provas, mas a principal prova é essa. O cotejo demonstra de forma clara e insofismável que nem todas as horas trabalhadas eram registradas nas fichas e papeletas de serviço. A empresa alega que esse cartão ele poderia ser utilizado por outro trabalhador, e por isso, com esse único argumento que foi acolhido pela sentença, infelizmente, ela tenta desconstituir toda a prova produzida nos autos. Porém, é fato incontroverso que o cartão era pessoal, intransferível, nominal. Cada trabalhador, cada motorista e trocador, quando começava a trabalhar numa empresa, recebia um cartão. E esse cartão era utilizado para registrar todas as viagens efetuadas, a hora de início, o final da viagem e as pausas. E, além disso, era utilizado como passe livre. Cada um recebia, tanto que se esse trabalhador perdesse esse cartão, ele tinha que requerer uma segunda via e teria, inclusive, um custo para o trabalhador dessa segunda via. Esse era o sistema. Inclusive, a Tacom, que é a empresa que administra os cartões, reconhece que ele era pessoal, que havia como associar a jornada registrada com aquele cartão ao CPF do trabalhador, que era titular do cartão, colocando, todavia, que não era possível saber se quem estava utilizando o cartão era realmente o titular do cartão. Então, esse é o único senão. Havia um cartão individual, pessoal, intransferível no nome do trabalhador. E a jornada que ele fazia poderia ser associada no sistema às viagens executadas por ele. Só que o sistema não tinha como verificar se quem estava usando o cartão era o titular. Então, a empresa alega que havia troca de cartão, empréstimo de cartão, e, por isso, o levantamento feito com base nesses dados seria imprestável. Porém, o argumento que o Ministério Público traz aqui para a reflexão de Vossas Excelências é de que isso era absolutamente exceção. É um fato extraordinário, esporádico, ou seja, isso só acontecia quando o trabalhador esquecia o cartão, perdia o cartão, havia um extravio do cartão. Até porque o motorista ele precisava do cartão para o passe livre. Ele precisava do cartão tanto para registrar as viagens efetuadas, como também como passe livre. E isso já foi demonstrado em vários processos que o Ministério Público teve êxito, inclusive aqui nessa 7ª turma, num julgamento recente, ocorrido no dia 18/6, em 2 ações civis públicas propostas pelo Ministério Público, em que essa procuradora, inclusive, foi que ajuizou e conduziu o processo no primeiro grau, um deles o processo contra a Coretur 10.363.06/2016, e o outro contra a Gávea, processo 11.793.80/2016, ambos relatados pelo juiz Kleber Russo de Almeida, foi reconhecida a validade dos dados do sistema de bilhetagem eletrônico e dado provimento ao Ministério Público nos termos pedidos aqui. Então, o que o Ministério Público espera é que seja conhecido e dado provimento, seja aplicado esse mesmo entendimento e seja dado provimento ao seu recurso para deferir os pedidos contidos na exordial. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Maria do Carmo. Quer falar com você? Doutor Alisson. Doutor Alisson, bom dia. Bom dia, Excelência. Bom dia a todos. Senhor presidente, bom dia especialmente à doutora Maria do Carmo. A gente tem debatido
há uns 3 anos, mais ou menos, nessas ações civis públicas, ajuizadas contra as empresas do sistema. E essa egrégia turma já se manifestou em outros casos, inclusive o meritíssimo presidente já foi relator em algum desses processos, e a síntese da ação, de certa maneira, é o que já foi exposto pela eminente representante do Ministério Público. Análise de bilhetagem eletrônica como se fosse meio de controle de jornada, que não serve nem como meio auxiliar, pelas razões que ela mesma já expôs ali da tribuna. O sistema foi criado para controle de coletivos, de viagens. A própria empresa administradora, criadora do sistema, e isso está comprovado nos autos, demonstra que esse cartão não serve, porque não há vinculação efetivamente com o trabalhador que está operando o sistema. O trabalhador tem o seu registro regular nos controles de jornada. Esse sistema não serve sequer como meio auxiliar pelas inconsistências, pelas falhas, pelo empréstimo de cartões que havia, e havia esse empréstimo porque, efetivamente, o objetivo não era controlar a jornada, era controlar as viagens e as receitas. Então, não teria por que a empresa se preocupar com qual operador estava acionando ou encerrando o validador, mesmo porque a jornada dele sempre esteve preservada nos controles de ponto. Então, senhor presidente, eu não vou me alongar, a turma já conhece a matéria, gostaria apenas que os demais votantes acompanhassem o eminente relator, que manteve a improcedência dos pedidos. Trata-se de uma ação civil pública. Então, pede-se que acompanhe o eminente relator. Pois não, doutor, obrigado. Doutor Mauro. Eu ouvi atentamente a doutora Maria do Carmo, doutor Adson. De fato, essa questão não é nova, mas eu vou pedir vênia para manter o meu voto, analisei detidamente. Então, pelo que consta dos autos até o momento, eu entendo que realmente o que está sendo invocado para controlar a jornada, ele se destina ao controle de passageiros, de volume, etc. e tal, porque há uma câmara de compensação no final das contas, em termos de passageiros, de volume e tal, entre as empresas que são concessionárias do serviço. E nos autos não foi constatado a irregularidade, até mesmo que o Sindicato dos Trabalhadores confirmou que há o registro fidedigno da jornada na forma estabelecida em instrumento normativo. Então, todos esses elementos me permitem confirmar, pelo menos por hora, a decisão de primeiro grau. Então, peço vênia, mas eu vou manter meu voto como está. Mantido o voto pelo eminente relator, eu sou o doutor Mauro, e eu peço vênia também à ilustre representante do Ministério Público. A matéria já é cedida aqui na turma, já foi julgada várias vezes. Eu estou acompanhando o relator. Doutor Vicente. De acordo. Unânime a decisão, doutor. Obrigado, bom dia. Obrigado, prazer em vê-lo. Igualmente. Relator, desembargador Paulo Roberto, número 24 da pauta, processo número 10.721. Inscritos os advogados Marcelo Soares Rodrigues Coelho e Gabriel Guerra Duarte. 24 da pauta. Deixa eu ver se eu estou na sala errada. Não, estou na sala errada. Não é isso mesmo. Ah, está aqui embaixo, né? Bom dia, doutores. Bom dia. Eu vou ler a conclusão do voto. Doutores, eu estou, no caso concreto, conhecendo do recurso da reclamante. Quanto ao mérito, dou provimento em parte para deferir horas extras no período de 1 de maio de 2013 a 6 de abril de 2014, período em que não houve juntada dos controles de jornada, no cargo de encarregada administrativa, devendo ser observada a média de horas extras que foram pagas no período em que foram juntados os controles de jornada com os membros adicionados reflexos habitualmente pagos, reconhecendo o direito às horas extras com fulcro no artigo 384 da CLT, conforme os controles de jornada juntados aos autos, e na falta deles pela média dos existentes aplicável aqui o parágrafo 1º do artigo 50 da CLT. Adotam-se os mesmos parâmetros estabelecidos para as demais horas extras deferidas. Critérios de liquidação conforme a fundamentação, invertidos onde sucumbência. Arbitra-se condenação, valor de R$10.000, custas pelo reclamado, no importe de R$200. É o meu voto, doutor. Com a palavra, doutor, caso necessário. Apenas uma questão de esclarecimento, excelência. Pois não. O cargo do artigo 62, cargo de confiança, foi admitido ou não?
porque Sim, falou deixa só eu olhar aqui, Pedro. doutor, de novo, eu estou voltando aqui. O voto é grande, tá? Estou voltando aqui. Eu peço de Não, doutor, não foi enquadrado no 62, não. Não foi enquadrado no 62. Não foi enquadrado como cargo de confiança, não. Então, eu vou fazer uso da palavra, excelência, apenas para completar. Primeiro, eu gostaria que fosse aplicada a súmula 338 do COLEN TST. A realidade dela neste cargo é absolutamente diferente dos demais cargos que ela exerceu. Então, nesse sentido, apurar-se pelas médias, creio que não traria justiça. E isso seria ônus, efetivamente, do empregador provar ônus da qual não se desincumbiu. Então, nesse sentido, eu penso realmente que seja desconsiderado o cargo de confiança, conforme o voto proposto, mas que as horas extras sejam concedidas nos termos da súmula. Também, eu quero rogar aqui pela procedência da redução salarial. Porque, revertendo o cargo de confiança, o salário base dela é o salário base mais o adicional de cargo de confiança que ela recebia. E quando ela foi destituída desse suposto cargo de confiança que nós aqui estamos falando na segunda proposta, ele foi cancelado, ela teve uma redução salarial. A redução na casa, se não me engano, de R$500, mas considerando o salário dela, é bastante... proporcionalmente bastante considerável. Então, eu peço também, nesse sentido, que seja dado provimento para deferir a diferença salarial pela redução salarial. É o que se pede, excelência. Pois não, doutor. Pois não, doutor, bom dia. Bom dia, excelência. Bom dia aos demais desembargadores e presentes. Pelo que eu compreendi da decisão, ilustre relator, foi feita a desconsideração do cargo de confiança. Né? Imagino eu que isso deve ter sido feito com base nas provas colhidas ali nos autos. E aí nós chegamos numa situação que foi até alegada em contrarrazões, que durante a audiência de instrução e julgamento houve o indeferimento da oitiva de testemunha da reclamada, né? A reclamada não conseguiu produzir nenhuma prova em audiência de instrução e julgamento. Foi ouvida apenas a reclamante e uma de suas testemunhas. O juiz de primeira instância se deu por convencido e indeferiu, né? E aí chegamos nesse atual cenário, no qual há uma reforma da decisão, creio eu, não vi a fundamentação, mas com base, provavelmente, no que foi dito em audiência de instrução e julgamento. E aí eu acredito que o melhor juízo seria o retorno dos autos, porque houve um cerceamento de defesa. Seria essa a minha compreensão. Quanto... Um minutinho, doutor. Claro. Eu vou continuar, permitindo o senhor continuar com a palavra. Eu estou indeferindo a preliminar, viu, doutor? Estou mantendo o entendimento do juiz de primeiro grau. Tá? Que não houve prejuízo nenhum aqui, ao meu ver, sim. e nenhum do juiz de primeiro grau. O senhor pode prosseguir quanto ao mérito. Ok. Então, adentrando... O advogado vai terminar. Então, não, doutor, pode prosseguir. Sim, eu vou então adentrar no mérito para tentar, rogando que seja mantida a sentença e com a data vênia que os demais desembargadores não acompanhem o voto do eminente relator, porque a caracterização nesse período em que ocorreu o exercício do cargo de confiança, enquadrado no artigo 62, né, existem elementos que comprovam uma fidúcia especial. Né? Os depoimentos colhidos, né, inclusive o depoimento da testemunha da reclamante, né, ela diz que o cargo que ela exerceu, as funções do cargo que a reclamante exerceu, permite autonomia para contratar e autonomia para demitir. Né? Isso está no depoimento da testemunha autoral, quando ela diz qual era a função exercida pela antecessora e pela sucessora no cargo da reclamante. Ela viu uma equipe de 25 camareiras e auxiliares, né? Então ela tinha uma grande equipe, ela tinha uma autonomia de horário, né? Inclusive há relatos na audiência de instrução e julgamento de que ela era senhora do próprio tempo, ela recebia uma gratificação,
Então, dentro desse cenário de uma instituição, como o SESC, né, no local que ela trabalhava, ela teve 25 subordinados atuando no serviço de hospedagem, com autonomia para contratar e demitir, a reclamada entende que foi cumprir todos os requisitos para enquadrar no cargo de gestão, no cargo de confiança do artigo 62. É isso. Só para finalizar, eu rogo aos demais desembargadores que analisem a questão do cerceamento de defesa, porque acredito eu que a reclamada deveria ter oportunidade de trazer elementos acerca do cargo de gestão. Mas agradeço a atenção, obrigado. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Eu não tinha constado no voto, foi alertado aqui pelo meu colega doutor Vicente, né? Mas a matéria claro, quando é caso de anulação, nós anulamos sim, né? Sem nenhum tipo de preocupação ou medo quanto a isso. Mas eu vi aqui, doutor Vicente, que realmente não houve prejuízo nenhum, né? Então, eu, como no primeiro grau, eu cansei de indeferir depoimento de testemunhas, que às vezes os depoimentos pessoais que têm primazia, às vezes já resolveu o problema, entendeu? Então, seria só retardar, anular o processo para retardar, para se ouvir algo que não modificaria, penso eu, o que foi decidido pelo juiz de primeiro grau. Doutores, quanto ao mérito, eu estou estou mantendo o voto. Eu gostaria porque eu fiz um alerta, então, como há uma questão preliminar, eu acho que antes de adentrar o mérito, nós deveríamos resolver essa questão. Claro, porque o terceiro que vota aqui quem é além do senhor? Só um minuto. Deixa eu só sustentar as razões do que eu... Porque o senhor está partindo da premissa de que não houve um prejuízo à parte. Mas eu entendo que o advogado da reclamada, e eu vi isso nas contrarrazões, ele se manifestou na primeira oportunidade que teve com relação ao tema da possibilidade de ter um julgamento e um cerceamento. E poderia tê-lo feito, inclusive, da tribuna, como fez, renovando as razões. Então, a matéria é tempestiva e realmente houve a modificação do entendimento de primeiro grau. O que aconteceu foi exatamente o que o advogado falou. O juiz ele indeferiu a produção da prova porque entendeu que não havia, os próprios depoimentos das partes seriam já razoáveis. Entretanto, não houve prejuízo pelo fato de que ele também julgou improcedente a causa em primeiro grau. Agora, a partir do momento em que você defere direitos aqui e a parte não produziu a prova ali, evidentemente que houve prejuízo da data vênia. Eu discordo nesse aspecto e eu acho que o caso, então, é de anulação do processo, retorno dele para que a parte tenha oportunidade de fazer a prova, porque ela, nesse aspecto, foi prejudicada pelo indeferimento das testemunhas que ela levou na audiência e não foram ouvidas. Então, por causa disso, eu diviso nesse aspecto. Você não está correto, evidentemente, inclusive em fazer a ponderação. Doutora Cristiane, como vai votar? Eu entendo, no caso aqui, o juiz encerrou a audiência, a prova, porque entendeu que houve confissão. E ele está baseando na confissão. Houve protesto. Realmente é uma situação complexa. Eu vou pedir vista para a próxima sessão, doutor Paulo? Sim, claro. É bom que Vossa Excelência peça a vista, viu, doutores? Vai ser pedido vista pela terceira votante, que é a desembargadora Cristiane. E, claro, não há... Cléber, tá bom? Não há nem, como eu disse aqui inicialmente, não há nenhum tipo de preocupação da nossa parte, ainda mais quando pode haver prejuízo. Eu entendi aqui, embora ela não for constou do voto, né, mas depois eu olhei a ponderação do doutor Vicente e eu até falei, é muito comum realmente. Agora, o ponto que ele coloca, que eu também concordo, é o seguinte, não houve prejuízo até chegar aqui. Chegou aqui, mudou o voto, parcialmente mudou o voto. Pode ser que tenha havido prejuízo. Eu entendi que não. Porque, para mim, o depoimento pessoal, ele liquida com processo. Em princípio, sempre, para mim, eu dou primazia ao depoimento pessoal. Já cansei de fazer isso, de indeferir 6 depoimentos, 3 de um lado, 3 do outro, diante do depoimento pessoal. Né? Mas, como nós estamos sujeitos, claro, né, a revisar as coisas e até, às vezes, interpretar de forma diferente, por isso que nós somos 3 a votar, eu agradeço ao doutor Vicente pela ponderação e também a desembargadora Cristiane, que pediu vista, e eu também revejo. Pode ser que eu, inclusive, faça incluir no voto e possa rever esse posicionamento, que o julgamento só se encerra depois que todos votem. Entenderam, doutor? Então, esse processo vista para a próxima sessão, desembargadora? Sim.
Processão com certeza. Na terça, hein? Não. Aí 26 agora, né? Amanhã à tarde, né? Para 26. É 26 à tarde, viu? Vai Sim. ser o quê? 14h30. 14h30. Doutores, a próxima sessão, dia 26 às 14h30, Vossa Excelência já estão intimados, ouviu? Tá bom? Muito obrigado, prazer em vê-los. Obrigado, doutor Vicente. Relator, juiz convocado Vicente de Paula, número 9 da pauta. Processo número 10297. Inscrita a advogada Maria Alice Dumbar Soares. 9 da pauta. Relator, doutor Vicente, para proferir a conclusão do seu voto. Deixa eu anotar esse Gilberto, não, pega uma folha lá para mim, só para anotar esse voto aqui, senão eu vou esquecer também. Esse que nós adiamos agora. Deixa eu anotar logo aqui. Doutor Vicente, eu não vou. Com esse recurso ordinário interposto pela autora Marisa da Luz Marques, por satisfeitos pelos postos de sua admissibilidade, dou parcial provimento ao apelo para 1. Condenar a ré a pagar à autora adicional de insalubridade em grau máximo 40%, calculado sobre o salário mínimo, súmula 46 desse regional, por dia de efetivo trabalho de todo o pacto laboral, com reflexo em aviso prévio, férias mais 1/3, 10/3 do salário e FGTS mais 40%. 2. Isentar a autora do pagamento de honorários policiais, os quais ficarão a cargo da reclamada, condenar a ré a pagar a referida parcela fixada em R$ 1.500. 3. Condenar a demandada a pagar aos advogados da demandante honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10%, sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, tudo consoante os fundamentos abaixo expostos. 4. Determinar que a obrigação da reclamante quanto aos pagamentos dos honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos da rede deverá permanecer em condição suspensiva de exigibilidade na forma do entendimento firmado no parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT. Juros de coerção monetária e recolhimentos previdenciais e fiscais na forma da fundamentação a seguir exposta. Declaro para os fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, que entre as parcelas deferidas possuem natureza salarial, adicional de salubridade e reflexo em aviso prévio, 10/3, salários e férias usufruídas de mais 1/3. Tendo em vista o reconhecimento da exposição à insalubridade no ambiente de trabalho, determina o envio, após trânsito em julgado, de cópia dessa decisão aos e-mails sentenças dSST@mte.gov.br e insalubridade@tst.jus.br, com identificação do número do processo do empregador, inclusa a razão social, CNPJ, endereço e CEP do estabelecimento, e do agente insalutífero constatado nos termos da recomendação conjunta número 3 GP-CGJT do TST, de 27 de nove de 2013, inverto os ônus de sucumbência, fixando-se a condenação no valor de R$10.000 com custos processuais de R$200 pela ré. Muito obrigado, doutor Vicente. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia a todos presentes. Eu gostaria de esclarecer que a atividade da reclamante não se adequa à NR15 e anexo 14. Era uma atividade de limpeza apenas na área administrativa da empresa e pequenos banheiros de uso exclusivo de empregados da reclamada. Não seria aqui o caso de uso público de banheiro. Seria uma equiparação a limpezas de residências, né? Não de banheiros de festas, rodoviárias, aeroportos. Não adequaria a súmula desse tribunal e nem a súmula 448 do TST. Seria um caso diferente, de pequena limpeza, que não submetia a reclamante a nenhum agente insalubre. E ainda que não seria coleta de lixo urbano, no caso, e ainda que se entenda que tinha uma certa exposição a agente insalubre, ela recebeu os EPIs, foi treinada de como usar esses EPIs, e não há EPIs suficientes a excluírem esses alegados agentes. E quanto à condenação aos honorários, eu entendo que se há valores a serem deferidos a reclamante, não há que falar da suspensão dessa exigibilidade. Encerrou, doutora? Sim. Doutor Vicente, relator. Simplesmente estou aderindo às conclusões do laudo pericial,
porque o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Entretanto, no meu entendimento pessoal, eu não tenho conhecimento técnico para analisar as situações que o perito tem. E em 99% dos casos, eu devo seguir aquela orientação técnica, senão eu não precisava nomear perito para os processos judiciais. Agora, o perito, ele relata, ao contrário do que a doutora fala da tribuna, que a moça limpava de 3 a 5 banheiros por dia, contendo de 1 a 4 vasos sanitários, com o uso de 24 a 106 pessoas, conforme escala de trabalho, e há um entendimento, inclusive, desse tribunal, que no sentido de que a limpeza diária com grande circulação de pessoas, ela caracteriza a insalubridade. Então, o perito concluiu nesse sentido, baseado no anexo 14 da NR15, enquadrando a insalubridade em grau máximo, e eu estou acompanhando a decisão, a conclusão do laudo pericial nesse aspecto. Mantido o voto pelo relator, como vota o doutor Mauro e o desembargador Cristiano? Eu acompanho o doutor Vicente. Doutor Mauro? Também? Doutor, unânime a decisão, viu? Obrigada. Obrigado, prazer em vê-lo, viu? Um abraço. Relator, desembargador Paulo Roberto, número 44 da pauta. Processo número 12854. Inscrito o advogado Humberto Maciel Fonseca. 44 da pauta. Hoje está rodando bem aqui. Bom dia, doutor. Bom dia, excelência. Bom dia. Doutor, eu vou ler a conclusão do voto, por favor. Sim? Eu estou conhecendo de ambos os recursos, doutor, quanto ao mérito negando provimento. O senhor fala por quem? Reclamante ou reclamado? Pelo reclamante, senhor presidente. Pois não, doutor. Com a palavra, doutor. Senhor presidente, se houver voto divergente, eu vou manifestar. Não consta no sistema para mim. Eu pergunto aos colegas se há divergência nesse processo. Não, de acordo. Unânime, doutor. Prazer em ver. Um abraço, doutor. Obrigado. Prazer. Sala do Ministério Público do Trabalho, relator, juiz convocado Mauro César, número 1 da pauta, processo 10061, inscrita procuradora do Ministério Público do Trabalho e o advogado Lélcio Leonardo, número 1 da pauta. Relator, doutor Mauro. Conheço do recurso interposto pelo Ministério Público, e dos recursos, e pelo advogado da reclamada. Rejeito todas as preliminares arguídas, questões de nulidade, suscitadas pela reclamada, advogada, Angélica de Oliveira Ferreira Manfré Medeiros. E, no mérito, eu nego provimento a ambos os recursos. Doutor Maria do Rosário, com a palavra. Esse caso é bastante simples. É uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público para coibir a prática de lide simulada, que foi praticada pela empresa Só Pedras Patrocínio Limitada, suas 2 sócias e pelos advogados Angélica de Oliveira e André Luiz. A prática foi cabalmente comprovada nos autos através de uma gravação ambiental feita por um dos trabalhadores presentes a uma reunião convocada pela empresa, na qual ele informou que a única forma que aqueles trabalhadores teriam de levantar seu fundo de garantia, a empresa estava encerrando suas atividades, seria receber um pequeno valor que estava sendo oferecido a esses trabalhadores e que isso seria feito através de um acordo na Justiça do Trabalho, onde a própria empresa forneceria o advogado para ajuizar esse acordo. Ou seja, não havia lide, havia uma imposição da empresa de que pagaria os trabalhadores um pequeno valor, que teria uma quitação geral pelo contrato de trabalho, em troca deles levantarem o fundo de garantia. Um dos trabalhadores presentes à reunião gravou essa conversa, que teve bem rica em detalhes, comprovando cabalmente a prática ilícita, de conhecimento de todos que estavam presentes, levou ao sindicato. Alguns trabalhadores orientados pelo sindicato não concordaram, mas 2 trabalhadores entraram com a ação orientados pela empresa, com o advogado fornecido pela empresa. Diante disso, o Ministério Público instaurou um inquérito, apurou, confirmou a prática, propôs o termo de ajuste de conduta, a empresa não concordou, e aí foi ajuizada a ação.
No curso da ação, a empresa, a Só Pedras Patrocínio Limitada e as réis Fabiana Moreira Mendes e Tatiana Moreira Mendes celebraram acordo com o Ministério Público e se comprometendo a não mais praticar a lide simulada. E o processo prosseguiu com os réus remanescentes, os advogados André Luiz, de Rocha Barreira, e a Angélica Oliveira Medeiros. Bom, foi proferida a sentença e os dois foram condenados, na condição de advogados, a não patrocinar em causas que configurassem lide simulada. Só que foi indeferido o pedido de dano moral, ao argumento de que aquela prática foi pontual, isolada, e então, por isso, não deveria ser sancionada com a indenização por dano moral. E o Ministério Público recorreu desse indeferimento e reitera aqui da tribuna o pedido para que seja reconhecido o dano moral, porque a prática é grave, foi comprovada de forma contundente no diálogo que foi transcrito nos autos, inclusive foi transcrito na sentença, e o argumento do juiz de que aquilo era uma questão pontual foi desmentido pelo próprio teor do trecho que foi transcrito na sentença, em que eu vou ler só uma frase que é bem ilustrativa da situação, em que a advogada Angélica fala: a gente, às vezes, faz isso em algumas situações, quando a gente acha que a empresa não tem condições. Isso é comum. Ou seja, por essa frase aqui, que sintetiza bem a situação, já dá para verificar que essa recorrida, a advogada Angélica, ela utiliza dessa prática quando vai orientar seus clientes em situações como essa, em que a empresa vai encerrar suas atividades e pretende zerar seu débito trabalhista em prejuízo aos trabalhadores, que vão perder o emprego e ainda não vão receber sequer suas parcelas rescisórias. E sequer terão possibilidade, depois de entrar na justiça, para pedir algum eventual valor que foi sonegado durante o contrato de trabalho. Então, o Ministério Público entende que, dada a gravidade da situação, a só condenação para que esses dois advogados não incorram mais nessa prática ilegal não é suficiente para punir a conduta, que é grave e que tem até um efeito pedagógico o dano moral. Um dos argumentos da advogada é de que o fato alcançou apenas 2 trabalhadores, porque os outros, era uma pequena empresa, os outros não aderiram à prática. Mas esses 2 trabalhadores tiveram prejuízo, tanto que está sendo objeto de ação rescisória pelo Ministério Público. E o que se pretende sancionar aqui é a conduta, a conduta que, pelo teor do depoimento do advogado, é uma prática que ela orientava seus clientes, que era comum. Dá para inferir que não era a primeira vez que ela fazia esse tipo de orientação. Então, por isso, o Ministério Público, baseado nas suas razões de recurso, pede que seja dado provimento ao seu recurso, que não seja julgado, que os eminentes juízes, desembargadores, não acompanhem o voto do relator. Bom, com relação ao recurso da recorrente Angélica, o Ministério Público reitera aqui a intempestividade do recurso, porque as partes foram intimadas da sentença, a recorrente deixou transcorrer o prazo de 8 dias úteis, e somente quando ela foi intimada para apresentar as contrarrazões ao recurso do Ministério Público é que ela apresentou contrarrazões e apresentou um recurso principal, não foi um recurso adesivo. O juiz é que aplicou a fungibilidade recursal para entender que era um recurso adesivo. Então, o Ministério Público insiste na intempestividade do recurso. E, caso seja ultrapassado, pede que seja mantida o indeferimento das liminares, com os bons fundamentos lançados na sentença, e, no mérito, que seja mantida a condenação. Muito obrigada. Obrigado. Doutor Lealce. Bom dia. Bom dia, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia turma, eminentes magistrados que a compõem, ilustre representante do Ministério Público. Doutora turma, esse caso, a nosso sentir, mereceria uma atenção especial de Vossas Excelências, diante dos efeitos drásticos da condenação pretendida pelo Ministério Público. Efeitos não apenas financeiros, mas muito mais sério do que isso, é o abalo à imagem dessa advogada, em nome de quem falo. O caso suscita questionamentos sérios, o primeiro dos quais, a questão da competência da Justiça do Trabalho. Vejam, Vossas Excelências, que a conclusão do recurso do Ministério Público está vazada nos seguintes termos:
a conclusão, basta a conclusão, condenando-se os recorridos André Luiz da Rocha e Angélica de Oliveira ao pagamento de indenização por danos morais coletivos nos termos postos na inicial. Os dois são advogados da causa em que o Ministério Público enxergou a lide simulada. Então, é de se indagar de Vossas Excelências. Aliás, o Ministério Público, em sua sustentação oral, deixou claro, o que se pretende é inibir esses advogados de continuarem com essa prática que, segundo a leitura do Ministério Público, seria dirigida à lide simulada. Justiça do Trabalho tem competência para punir infração, eventual infração cometida por advogado no exercício da profissão? Já há decisão do Supremo Tribunal Federal, ao examinar a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 14 do CPC de 73 e a norma semelhante, equivalente, no CPC de 2015, o Supremo Tribunal Federal, na ADIM 2652, concluiu que advogado não pode ser punido pela Justiça, e sim, exclusivamente, pelos conselhos da Ordem dos Advogados do Brasil. A Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, tem um artigo 70 que diz: o poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional. E o artigo 32 da mesma lei, do Estatuto da Advocacia, prevê no parágrafo único que, em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com o seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária. Aí vem o dado que é importante: o que será apurado em ação própria. Então, envolvimento de advogado, condenação de advogado, primeiramente, só é possível solidariamente. Se a parte que foi representada no processo principal já firmou acordo com o Ministério Público e se excluiu da lide, não se pode nem mais falar em responsabilidade solidária. O devedor já fez, já pagou, já cumpriu sua obrigação. E, se houvesse responsabilidade solidária, a lei é clara no sentido de que é só por ação própria. Então, ao entendimento da recorrente, faltaria à Justiça do Trabalho competência para puni-la disciplinarmente, se é que, sob a ótica do Ministério Público, teria havido algum desvio na atuação profissional. A outra questão, o outro questionamento que esse caso suscita é com relação à legitimidade do Ministério Público. Evidentemente que eu não vou entrar aqui no que toca a matéria de direito, o que é interesse coletivo, difuso, transindividual, etc. Nada disso. Mas vejam, Vossas Excelências, de um relato inicial do Ministério Público de que isso teria envolvido 6, a instrução processual revelou que, dos 6, 4 ações foram patrocinadas pelo sindicato, então restam 2. De 2, apenas uma, esta advogada, quero evitar o nome, já foi exposta pelo indeferimento do segredo de justiça, não vou ficar aqui revelando nome, mas esta advogada que representou a ex-empregadora o fez em uma única ação. Então, a segunda indagação que se faz a Vossas Excelências: um único processo em que teria havido lide simulada. Isso envolve direito coletivo? Interesse coletivo? Direito transindividual? E o curioso é o seguinte, Excelência, um dado sutil aqui, mas extremamente curioso. Quando o procurador de Patos de Minas, porque os fatos se deram em patrocínio, quando o procurador de Patos de Minas, procurador do Trabalho de Patos de Minas, recebeu a denúncia, remeteu à procuradoria atuante no tribunal para que fosse proposta ação rescisória. O procurador entendeu que não era caso de atuação do Ministério Público, num parecer longo, mas aqui
algumas passagens são relevantes, no sentido de que, aspas, as partes se valeram de reclamação trabalhista simulada, mas não com o objetivo de fraudar a lei ou interesse de terceiros, tendo celebrado acordo sobre direitos individuais disponíveis. Direitos individuais disponíveis. E continua, a conduta em tela não atingiu uma coletividade relevante de trabalhadores. Claro, ainda que tivesse havido ali dissimulada com 6, que comunidade, qual a expressão dessa comunidade? E aqui, na melhor das hipóteses para o Ministério Público, apenas em 2, e, sob a ótica desta advogada, ela funcionou apenas em 1, e a prova está nos autos. Continua o Ministério Público, para concluir que não era caso de atuação ministerial. Aspas, se tratam de acordos de pequena monta, envolvem direitos de cunho puramente patrimonial, não se trata de prática reiterada da empresa, mas sim de fato episódico em face do encerramento de suas atividades. E aí vem outro dado curioso. Esta decisão do Ministério Público, que funciona aqui no 2º grau, se submeteu, no âmbito do Ministério Público, a um recurso à 2ª Subcâmara, o nome é 2ª Subcâmara de Coordenação e Revisão. É a 2ª instância no âmbito do Ministério Público. Concluiu, não, é caso de propositura de ação rescisória. Em momento algum, a 2ª Câmara de Coordenação falou em propositura desta ação civil pública, a ação rescisória. E essa ação rescisória, o Ministério Público já propôs, a eminente procuradora não deu notícia, tenho certeza que não foi com o propósito de omitir, mas talvez não saiba da informação, mas as 2 ações rescisórias foram julgadas pela SDI desse egrégio tribunal, o acórdão foi publicado agora esses dias, todas as 2 julgadas improcedentes, ao reconhecimento de que não houve lide simulada, ao reconhecimento de que não houve coação, ao reconhecimento de que não houve fraude. Se sentença homologatória de acordo só pode ser rescindida por ação rescisória, a competência disso é exclusiva da SDI. E quem tem competência já disse que não houve lide simulada. Então, não está em jogo interesse transindividual, coletivo, difuso, etc. No que toca a essa, em nome de quem falo, essa ação, a Justiça do Trabalho não teria competência para puni-la. Por atuação, o desvio, segundo a ótica do Ministério Público, desvio de conduta profissional. E nem o Ministério Público teria competência para isso. No mérito, Excelência, já terminando, esta advogada, em nome de quem falo, funcionou em um único processo. E o reclamante daquele processo, que, segundo o Ministério Público, resultaria de uma lide simulada, ouvido disse o seguinte, Carlos Alberto Gonçalves, aspas, que participou da reunião que ocorreu pouco antes do fechamento da empresa, que durante a reunião, vejam, Vossa Excelência, isso é lide simulada, que durante a reunião o depoente não se sentiu coagido, que a empresa não estava querendo obrigar ninguém a fazer acordo, mas estava apenas mostrando um caminho possível. Que na reunião não foi apresentado papel para assinarem, que nenhum dos empregados fez acordo nos moldes sugeridos na reunião. O que a SDI concluiu, Excelência, ao reconhecer que não é hipótese de lide simulada, não houve fraude, não houve coação, é que aquela conversa flagrada, de fato, o conteúdo infeliz, mas aquilo se destinou a um convencimento. Olha, a empresa está fechando, nós não temos recurso, a solução é fazer um acordo. Se isso, dali se pudesse... Estou terminando, Excelência. Se dali se pudesse entrever uma tentativa de lide simulado, o fato é que isso não se concretizou.
E a súmula do Supremo Tribunal Federal, invocada aqui por analogia, no sentido de que quando há flagrante armado pela polícia e a prática é coibida com simples flagrante, isso é crime impossível. Se essa conversa se destinava a orientar, a projetar a lide simulada, o fato é que se recuou, porque isso não foi cometido. De modo que o que se espera é o provimento do apelo desta colega de patrocínio ao reconhecimento de que a hipótese não é de lide simulada, julgando a ação improcedente. E no que toca ao Ministério Público, o que se pede é que essa douta turma referende a proposta de voto do eminente relator, porque a hipótese definitivamente, envolvendo uma ação, ainda que fosse lide simulada, definitivamente não se trata de direito transindividual, difuso, coletivo, etc. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Léo. Relator. Excelência, só uma coisa, eu queria fazer um esclarecimento, questão de ordem. Pois não. Só porque o advogado falou da tribuna que foi enviada a representação do segundo grau e que ela foi arquivada, e que houve um recurso, a subcâmara determinou que o Ministério Público atuasse. Isso é porque são duas situações distintas. O que veio para o segundo grau, para eventual juizamento de ação rescisória, é com relação aos dois trabalhadores que efetivamente fizeram um acordo prejudicial. Agora, a tutela com relação à empresa, a conduta da empresa de lide simulada, ela teria e foi objeto de atuação do Ministério Público de primeiro grau, porque caberia ao procurador lá da Procuradoria do Município de Patos de Minas atuar. E, nesse caso, como o Ministério Público está atuando, não se fará em submeter ao segundo grau. Submete-se à justiça. E se o pedido for de acordo com a lei, vai ser julgado procedente ou improcedente. Então, no caso de atuação, não se fará em submeter a uma Câmara. Tá? São duas situações distintas. Esclarecido. Ao relator. Senhor presidente, eu ouvi atentamente tanto a doutora Maria do Carmo, o doutor Lélcio, salientaram pontos muito importantes. E, em razão disso, eu vou pedir vênia para retirar o processo de pauta e reexaminar. Doutor, então o próprio relator está retirando o feito de pauta quando reincluídos serão intimados, tá? Viu? Ok, doutor Léo? Perfeitamente, muito obrigado. Bom dia, excelência. Então. E assim se decide, muito obrigado. Relator, juiz convocado Vicente de Paula, número 30 da pauta, processo número 11.147. Inscritos para sustentação oral, os advogados Marcos Castro Batista de Oliveira. Apenas ele. Pois não. Relator, com a palavra, a conclusão do voto. O 30. Conheço o recurso ordinário interposto pelo autor Wallace Nascimento Lima, no mérito do parcial provimento para incluir na condenação o pagamento da indenização Vale Transporte, no importe de R$ 7,00, duas passagens, no valor de R$ 3,50 cada uma, nos limites do pedido inicial por dia de efetivo labor durante o período imprescrito. Eleva o valor da condenação para R$ 3.000, passando as custas para o importe de R$ 260 pela reclamada. Doutor Marcos está presente? Ausente, eu pergunto se há divergência. Doutor Mauro e desembargadora Cristiane. De acordo. De acordo. Unânime. Seguinte. Relator, juiz convocado Mauro César, número 30 da pauta. Processo número 10.576. Inscrita advogada Maria Alice Dumbar Soares. 30 da pauta. Relator com a palavra. Conheço do recurso e no mérito nego o provimento. Bom dia, doutora. Bom dia, novamente a todos.
Inicialmente, eu gostaria de ressaltar o cerceamento dos direitos de defesa da reclamada, pois a sentença de primeiro grau desconsiderou os depoimentos do senhor Edmilson e do senhor José Renato por suposta contradição. Ao passo que, quanto ao depoimento do senhor Edmilson, ele só teve uma pequena confusão quanto à data, o ano de contratação. Ao invés dele falar que era 2017, ele falou 2018. Isso não é passível de excluir nenhum depoimento. Quanto ao do José Renato, ele também falou que havia uma contradição em relação ao depoimento da própria preposta, o que também não ocorreu no caso. Ele apenas ressaltou o contrato de trabalho e que a reclamante, inclusive, não teve interesse em manter o vínculo com a reclamada. E ficou claro pelos depoimentos testemunhais que não havia frequência, não havia habitualidade nessa prestação de serviço. Desse modo, a reclamada pugna pela reforma da sentença de primeiro grau. Muito obrigado, doutora. Relator. Ouvi atentamente, mas eu vou manter meu voto. Nessa questão do cerceamento de defesa, na verdade, isso se confunde com valoração da prova, dos depoimentos. Então, eu não estou vendo aqui, né, essa questão de nenhum elemento capaz de trazer nulidade por cerceamento de defesa, né? E ainda mais assim, a prova examinada pelo juiz, a gente sempre privilegia isso, que é quem teve contato direto com as partes, com os depoimentos. A questão da relação de emprego, começo pela questão do ônus de prova, né? Porque admitida a prestação de serviço, mas negada a relação de emprego, inverte-se o ônus da prova, nos termos do artigo 818 da CLT e 3732 do CPC. E a própria reclamada afirmou, entre outras coisas, mais ou menos no meio do ano 2018, a empresa solicitou a carteira da reclamante para anotar o vínculo, mas a autora não levou os documentos. Quer dizer, então, todo o conjunto probatório revela a formação do vínculo e, consequentemente, o que advém dessa conceituação. Então, eu peço vênia para manter o meu voto. Mantido o voto pelo relator, estou acompanhando. Doutor Vicente, de acordo. Doutora, unânime a decisão. Obrigada. Obrigado. Bom dia. Relatora, desembargadora Cristiana Fenelon, número 19 da pauta. Processo número 10.719. Eminente desembargadora. Só um minutinho. Inscrito advogado Marcos Antônio de Jesus. Doutor Marcos Antônio. Advogado presente. Número 19. Aqui. Só um minuto. Pois não. Abrindo. Só para trazer o café. Fala com ele. Chama ele para mim. Coisa do agravo de instrumento, café. Aviado pelo exequente, no mérito, dou-lhe provimento para destrancar e prover o agravo de petição interposto. Em consequência, determina o retorno dos autos à origem para a realização de perícia contábil destinada à apuração do valor do débito, devendo ser observada a TRD como índice de correção monetária até 24/3/2015 e o PCA a partir de 25/3/2015. Custo imposto de 44,26 pelo executado. Obrigado. Doutor Marcos, atende o senhor? Excelência, não, eu gostaria de falar... Claro, doutor. Tomar a atenção dos senhores por apenas alguns minutos. A questão aqui, Excelência, trazida pelo recurso do exequente, é que houve a preclusão. O reclamante foi intimado para a apresentação de cálculos, não apresentou. A reclamada intimada apresentou seus cálculos, os quais foram homologados, porque eram os únicos dos autos. Sendo os únicos dos autos, o juiz intimou ao reclamante e às partes para requererem o que entenderem de direito. Ao invés do reclamante impugnar a sentença que homologou os cálculos, né, apresentando suas divergências, seus apontamentos, ele simplesmente pediu a perícia, após a homologação já dos cálculos, após os cálculos homologados. E insistiu nessa questão da perícia até chegar até aqui, mesmo sem ter feito
sequer a impugnação à sentença de liquidação. Por isso, a reclamada entende que está precluso o requerimento e que os motivos pelos quais o agravo de petição, sequer foi conhecido pelo juiz de origem. E assim, a reclamada pede vênia, discordando do voto já exarado pela relatora, pedindo vênia para discordar, pede que seja negado provimento pelos demais votantes, Excelência. Assim, segue. Obrigado, doutor. Relatora. Excelência, aqui, data vênia da sustentação e do doutor juiz de primeiro grau, a reclamada manifestou requerendo a liberação dos valores ao exequente a fim de quitar o débito em execução. Posteriormente, o juízo proferiu o despacho com força de alvará e determinou, devendo no prazo de 5 dias, requerer o que entender de direito ao reclamante no prazo pena de preclusão. Ora, o exequente se manifestou, então, requerendo que fosse determinada a realização de perícia, em atenção àquela ordem judicial. De acordo com o artigo 884 da CLT, o executado tem 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Como se vê, após a garantia do juízo, tanto a intimação do devedor para embargar a execução, quanto a do credor para impugnar a conta de liquidação. Mas, nesse caso, somente a executada foi intimada para fins do 884. Não considera suprida tal intimação pelo despacho que facultou ao exequente requerer o que entendesse de direito, pois genérica, a determinação foi proferida em momento processual distinto do usual, que seria na mesma oportunidade conferida executada. Eu mantenho o voto da Tavena. Mantido o voto, eu pergunto se há divergência. Estou inteiramente de acordo, senhor presidente. Unânime, doutor. Obrigado. Excelência. Seguinte. Relator, juiz convocado Mauro César, 44 da pauta. Processo número 11595. Inscrita a advogada Cláudia Magalhães Souza, 44. Relator, conclusão, advogada presente. Tem que esperar só abrir aqui. Companhia Ultragás. Estou acolhendo a preliminar para extinguir o processo sem julgamento do mérito. Doutora, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, se houver voto divergente, eu gostaria de ter o obséquio de uso. A divergência? Eu estou de acordo com o relator. Doutor, eu estou olhando para você tomar um cafezinho. Estou tomando um café. Eu sei. Só um instantinho, doutor. Eu sei que é o doutor Vicente. Estou olhando para ela. Não consta divergência. Não consta divergência, não. Doutor Vicente, 44. Tem divergência? Vossa Excelência não consta, não. Da minha sala. A litigância de má-fé, um conluio, consílio e fraudes. Você não lancei divergência? Não, né? Unânime, doutora. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia a todos. Relator, juiz convocado Mauro César, número 7 da pauta. Processo número 10229. Inscrito o advogado Júlio César Valadares Dutra. Relator, conclusão do voto, advogado presente, doutor Júlio. Número 7. Eu estou conhecendo de ambos os recursos, à exceção da matéria incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pedido de reflexo de quebra de caixa na Previdência Complementar, FUNCEF, no apelo da reclamada. No mérito, estou negando provimento ao apelo da RE e dando provimento ao apelo do sindicato autor para deferir os reflexos da quebra de caixa no saldo de salário, a PIPS e licença-prêmio, quanto aos substituídos que já se desligaram da reclamada e mantêm o valor da condenação. Obrigado. Doutor Júlio, bom dia. Bom dia, Excelência, com cumprimento dos demais componentes da Egrégia Turno e colegas aqui presentes. Tendo em vista a proposta de voto do ilustre relator, venho requerer que o mesmo seja acompanhado no que tange a ter negado provimento ao recurso da RE e venho requerer apenas um tópico que na sentença proferida o doutor magistrado de primeira instância dispôs sobre o pagamento da quebra de caixa proporcional àqueles empregados da Caixa que exercerem a função de forma por minuto. No nosso apelo, seria o primeiro tópico do nosso recurso ordinário, tal determinação não se prospera. Primeiro, porque a quebra de caixa paga aos empregados da Caixa
conforme tabelas de folhas 2.936 dos autos digitais baixado em PDF, não constam o pagamento da parcela por fração de tempo. A quebra de caixa é paga para suprir eventual risco que o empregado tenha em caso de diferenças existentes em seu caixa ao longo do dia. Esse risco, uma fração de minuto, pode ser um risco, um valor alto, de 10 mil, 15 mil reais, sendo que o valor da quebra de caixa é um valor inferior. No nosso apelo, a gente até cita, por analogia, os termos da súmula 364 do TST, que trata do pagamento adicional de periculosidade, inclusive para os empregados expostos aos riscos de forma intermitente. É a mesma questão da quebra de caixa. O pagamento dessa parcela de forma proporcional, fracionada, por minuto de trabalho do empregado que esteja exercendo atividade inerente ao risco de quebra de caixa, é uma questão desproporcional, vez que o empregado pode receber R$10, R$12, e naquele 1 minuto, 30 minutos ou 1 hora que ele estiver exercendo aquela função, ele tem uma diferença de caixa de 5 mil, 10 mil reais. Razão pela qual vem requerer que seja provido o primeiro tópico do apelo do sindicato autor, determinando o pagamento da quebra de caixa no valor fixo, constante nas tabelas da caixa, independente do tempo que o empregado exercer a função no dia. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor. Relator. Eu estou destacando aqui o seguinte, que quanto menor o tempo de exercício da função de caixa, menor é o risco. Mas eu entendo também, doutor, que é o seguinte, a RH 115, que prevê o pagamento da parcela devida pelo exercício da atividade de quebra de caixa relacionada no RH 060, pode ser remunerada, inclusive, por fração de hora trabalhada. Então, se a regra interna define assim, eu não posso extrapolar. Eu posso, por exemplo, dizer que o adicional de periculosidade não é proporcional, porque a remuneração é em função do risco e tudo mais. Mas, nesse caso aqui, a regra define que pode ser por minuto. Então, eu estou me atendo a isso, doutor. Presidente. Presidente, uma questão de fato. A previsão que o ilustre relator dispôs, que existe no normativo da Caixa 115, diz respeito à gratificação de caixa e não à quebra de caixa. A gratificação de caixa pode ser paga por minuto, porque remunera apenas a maior responsabilidade da função, não um risco. Certo? Razão pela qual existe essa diferença. Doutor, o relator altera alguma coisa? Não, o item de 3.3.1.4 diz quebra de caixa, rubrica 100. Mantido o voto pelo relator, eu peço vênia ao ilustre advogado, estou acompanhando o voto. Doutor Vicente, como vota? Eu acuso o recebimento de memorial pelas partes e está de acordo com o voto do relator? Doutor, unânime a decisão, viu? Obrigado. Bom dia, prazer em vê-lo, viu? Obrigado. O senhor também. Relator, desembargador Paulo Roberto, número 31 da pauta, processo número 11.132. A advogada está presente nesse processo? É a senhora? Isso. A senhora é advogada da ré, né? Da reclamada? Isso. Há uma petição do reclamante pedindo a remessa do processo lá para o Sejus para tentativa de conciliação. A senhora tem conhecimento disso? Não, ainda não tivemos conhecimento. A senhora se opõe a isso? Não, de forma alguma. Não se opõe? A tentativa de conciliação, não. Não? Então, há uma petição do reclamante, eu estou constituindo a reclamada em sessão, a reclamada não se opõe, o processo vai ser remetido para o Sejus para uma tentativa de conciliação, que seria o mais importante, né? O mais, se conseguirem resolver, parabéns a ambos, tá bom? Ok, obrigada. Tá certo? Obrigado. Relator, juiz... Vamos chamar a empresa lá, viu? Direitinho, tá bom? Vamos lá. Relator, juiz convocado Mauro César, número 2 da pauta, processo número 10.069. Inscrita a advogada Ludmila das Neves Oliveira. Doutora Ludmila está presente? Ausente. Voto do relator. Só a conclusão. Conheço do recurso ordinário, no mérito dou-lhe parcial provimento para deferir 1 hora e 8 minutos in itinere diária por dia efetivo de trabalho, conforme se apurar em liquidação, considerando os registros de ponto,
para aferição dos dias trabalhados, condicional legal ou convencional, que for mais favorável, reflexo em repouso, 13º, férias, mais um terço, fundo de garantia, mais 40%, respeitado o marco prescricional fixado em sentença. Considerando a inversão da sucumbência, os honorários periciais deverão ser suportados pela reclamada. Devidos à parte autora, honorários no importe de 10% do seu valor líquido da condenação e à parte réu percentual de 10% do seu valor da causa quanto aos pedidos em que o reclamante sucumbiu. Tudo conforme se apurar em liquidação de sentença. Arbitra a condenação em 50 mil com custas de 1.000 pela reclamada. A divergência? De acordo. Unânime. Relator, juiz convocado Vicente de Paula, número 14 da pauta. Processo número 10.407. Inscrita advogada Gilmara Dias Oliveira. Doutor Gilmara está presente? Ausente? Há alguma divergência nesse processo? Sim. Tem? Então tá. Doutor Vicente, por favor. Conheço o recurso e dou parcial provimento para acrescer a condenação, pagamento de 1 hora extra diária por dia efetivo de labor, conforme jornada fixada na origem, por todo o período contratual, a título de intervalo entre a jornada não concedido integralmente. As horas extras intervalares devem ser apuradas a partir da incidência do adicional de horas extras sobre o valor da hora normal mais adicional sobre a jornada, nos moldes da súmula 264 do TST. Deverão ser observados os seguintes parâmetros: 1. Integração de todas as verbas de natureza salarial que compõem o valor da hora normal, súmula 264 TST, respeitada a evolução remuneratória. 2. Adicional normativo ou, na sua falta, o legal de 50%. 3. Divisor 220. 4. Exclusão dos períodos de afastamento, licença e férias comprovados nos autos. Dada a natureza salarial contra prestativa da parcela, súmula 437, 3 do TST, são também devidos os respectivos reflexos de repouso semanais remunerados e de ambos. Horas extras intervalares de repouso em férias acrescidas de 1/3, 13º salário, aviso prévio e FGTS mais 40%. Desde conhecer o recurso ordinário interposto pela reclamada via varejo por deserto. Declaro para os fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, que as parcelas hora acrescidas à condenação não possuem natureza salarial e reflexos em 13º, em férias mais 1/3, indenizados e reflexos no FGTS mais 40%. Eleva o valor da condenação para 11.000, com custas no imposto de 220 a cargo da ré. Obrigado. A divergência de quem é, por obséquio? Doutor Mauro. Doutor Mauro. E a divergência é apenas quanto ao intervalo entre a jornada, eu mantenho a sentença, fico vencido. Relator, vencido, doutor Mauro. Então, no tópico já esclarecido e assim se decide, o seguinte. Relator, juiz convocado Mauro César, número 23 da pauta. Processo número 10.458. Inscrita advogada Raquel Tomás Madeira. Doutora Raquel está presente? Ausente, doutor Mauro. Há divergência nesse processo? Não. Não? Podemos, então, julgá-lo mantido o voto do relator, ok? Estamos no voto do relator. Seguinte. Relator, juiz convocado Mauro César, número 9 da pauta. Processo número 10.242. Inscrito o advogado Alessandro Mastro Giovanni Faria. Doutor Alexandre está presente. Doutor Mauro, relator, voto. Conheço do recurso no mérito de parcial provimento para excluir a concessão de benefício da justiça gratuita à reclamante. Doutor, com a palavra. Bom dia a todos. Com relação a uma preliminar de nulidade arguída aí no recurso da reclamada, eu vou me curvar ao entendimento aí, uma análise percussiente do caso. Eu entendo que realmente não restou configurado o cerceamento de defesa. Eu vou sustentar, então, aqui tão somente a questão da validade dos cartões de ponto, que não foram reconhecidos na origem. E sustento a validade dos cartões, primeiro, porque eles não apresentam registros chamados britânicos. Há uma variedade infinita de horários registrados, inclusive, por vezes, com jornada extraordinária superior até mesmo ao alegado pelo reclamante. E a corroborar essa fidedignidade dos cartões, nós temos a prova oral,
uma testemunha de nome Priscila Dias disse que, abre aspas, as horas extras eram registradas de acordo com o ponto eletrônico, que a jornada de trabalho da depoente era registrada fielmente no ponto. Há ainda uma segunda testemunha de nome Carlos Gomes, que disse que o ponto eletrônico do depoente reflete a realidade, inclusive quanto aos registros do horário de saída. Em razão desses argumentos, eu sustento aqui para que seja reconhecida a validade dos registros. É só. Fernando, doutor. Relator. Doutor, eu primeiro esclareço o seguinte: normalmente eu dou validade aos registros de ponto. Normalmente, sim. Mas nesse caso aqui, a testemunha ouvida da reclamante é que fez declarações, conforme o senhor sabe aí, falando da jornada e tudo mais. E as testemunhas que o senhor invoca, segundo foi adotado na origem, e eu estou confirmando aqui, é que são pessoas que não trabalhavam no mesmo horário, ou que têm menos tempo de casa, enfim. Então, o que o juiz primeiro grau adotou, eu não estou vendo como escapar disso aqui agora, doutor, mas eu peço vênia ao senhor. Mantido o voto pelo relator, estou de acordo. Doutor Vicente? De acordo. Doutor, bom dia, obrigado. Bom dia, agradeço a atenção. Voto do relator. Um abraço para o senhor, bom trabalho. Sustentação oral à distância a partir de Uberlândia. Relator, juiz convocado Vicente de Paula, número 8 da pauta. Processo número 10288. Inscrita a advogada Monique Saito, de Uberlândia. Doutora Monique, está nos ouvindo? Sim, excelência. O relator vai proferir a conclusão do voto, tá bom? Ok, obrigada. Doutor Vicente. 10236. Não, 10288, é um RO. Número 8 da pauta. Com esse recurso ordinário interposto pela reclamante Flávia Malaquias de Rezende, no mérito dele parcial provimento para excluir da condenação o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Deu para ouvir direitinho, doutora? Sim, excelência. A senhora vai sustentar? Sim, por favor. No que tange ao cerceamento de defesa alegado pela recorrente, vale a pena reforçar que em audiência de instrução realizada aqui em primeira instância foi requerida 2 perícias, uma ser formulada pelo um perito formado na área de TI e outro por um psicólogo, para apuração dos pontos justamente controvertidos no processo, que seria a utilização de sistema e funções equivalentes entre os funcionários tanto de agências bancárias quanto da Bradesco Cartões, assim como os funcionários da empresa terceirizada. No caso, o indeferimento da realização dessas perícias, ela levou em consideração apenas o apontamento de que nos autos há elementos suficientes para proferir o julgamento. No entanto, excelência, pode-se observar da ata de instrução que os pontos em específicos em que se pede a realização dessas perícias têm o intuito de produzir prova por se tratarem de pontos controvertidos entre as empresas. A empresa NW, ela afirma que o sistema é de cunho próprio, enquanto o reclamante, ele argumenta que o sistema ele não passa de uma máscara, que todas as informações, que tudo que vem para que ele possa trabalhar é originário do sistema dos bancários. Portanto, não pode excluir o direito da parte em produzir provas justamente por constar alguns pontos incontroversos, os quais delimitam as matérias existentes nos autos. Ademais, no que tange à tese sucessiva de isonomia, excelências, eu peço vênia em relação ao voto, em que pese o julgamento da DPF 324 e do RE 958252 pelo STF, o qual afirmou a questão da licitude da terceirização, deve ser observado no presentes autos alguns pontos os quais identifica que há uma identidade de função existente entre os prepostos dos bancos em provas emprestadas, os quais trazem confissões,
e as atividades exercidas pela reclamante no dia a dia, como call center. Observe-se, Excelência, que as provas emprestadas traz confissão dos prepostos no que tange aos clientes poderem procurar as próprias agências bancárias para poder negociar os débitos, os quais são tratados pelos funcionários do call center. Ou seja, é uma opção do cliente fechar a negociação com as empresas terceirizadas ou irem diretamente na agência e procurar os seus gerentes bancários para poder negociar o mesmo débito. Ademais, o próprio Bradesco Cartões também confessam a possibilidade de renegociar isso diretamente na sua via saque. Ou seja, Excelência, as mesmas atividades que são exercidas pelos bancos tomadores também são exercidas pelos funcionários da empresa terceirizada. Em que pese a STF ter regulamentado a questão da terceirização, em momento algum ele apontou que os trabalhadores deveriam ser tratados de forma antisonômica. A própria Constituição Federal, ela traz no seu texto a guarda dos direitos sociais, o que inclui o direito dos trabalhadores em perceberem os mesmos direitos e benefícios quando atuam e exercem as mesmas atividades. Ademais, os próprios prepostos do banco afirmam que essas negociações, elas somente poderão ser realizadas mediante acesso aos sistemas bancários. Ou seja, como afirmar que o sistema é de cunho proprietário da empresa NW, se o próprio preposto do banco afirma que é necessário ter acesso ao sistema dos bancários para poder renegociar débitos? Por fim, Excelências, verifica-se que alguns tribunais já adotavam a tese da terceirização prevista no artigo 5º da Constituição Federal e não julgavam os processos apenas com base na súmula 331, mas sim adotavam a tese da isonomia, que é a tese sucessiva adotada nestes autos. A título de exemplo, cita-se os precedentes normativos 38 do TRT 2ª Região e o precedente número 3 do TRT 18, os quais ponderam o reconhecimento da isonomia salarial nos casos de terceirização, quando as atribuições são exercidas igualmente entre as tomadoras e as prestadoras de serviços, no caso as terceirizadas. Por este motivo, Excelências, eu peço vênia e eu rogo para que seja alterado o douto julgamento de Vossa Excelência, no que tange, primeiramente, a declarar nula a sentença proferida pelo juízo primeiro, mediante o cerceamento de defesa no indeferimento de realização de perícias aqui em primeira instância, e no segundo momento, no que tange a isonomia remuneratória de benefícios, vez que comprovada a identidade de função exercidas tanto entre os funcionários bancários quanto os funcionários da call center. Sem mais, obrigada. Doutora, relator. Com relação ao cerceamento de defesa, eu transcrevo no voto aqui a decisão do juiz de primeiro grau, que indeferiu por considerar a preclusão referente ao requerimento da prova por ausência de pedido específico na petição inicial, na audiência inaugural e na réplica. Além da preclusão, também ele entendeu que a questão poderia ser objeto de prova por outros meios dentro do processo, no curso da instrução, o que também foi insuficiente, assim considerado para a finalidade de apreciação do mérito, né, que essa matéria ela já foi objeto de apreciação específica na semana passada, numa votação em que eu também me manifestei como relator, no qual nós transcrevemos aqui longamente no voto as razões pelas quais nós consideramos a terceirização lícita e não aplicamos a regra da isonomia, porque é mais ou menos aquela ideia do que é a mesma coisa, mas fala diferente. Infelizmente, não comungo deste entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas evidentemente me curva ele, e é exatamente isso que o Supremo Tribunal Federal quis vedar e efetivamente o fez, e por isso eu me submeto a essa decisão, embora também não concorde com ela, mas é a decisão do Supremo e assim eu mantenho o voto.
Por política judiciária, né, doutor Vicente? Eu pergunto aos demais votantes, doutor Mauro, desembargadora Cristiane, tem a divergência? Eu tenho uma divergência. Pois não. Eu nego provimento no sentido dos honorários aqui. Só isso. No restante do voto, estou inteiramente de acordo. O doutor Mauro vai acompanhar a divergência? Sim, senhor. Vai ficar vencido, então, já é a posição, né? Vencido, então, o relator... Eu pulei na frente. O que toca aos honorários advocatícios. Não viro, não, porque a divergência... E assim se decide, viu, doutora? Tem mais outro processo? Tem. Não. Relator, juiz convocado Vicente de Paula, número 32 da pauta. Só no item. Processo número 11237. Inscrita, advogada Monique Saito. Não ficou vencido o relator. Relator, vencido o relator já. Mas ele vai adequar, né? Sim. Tá. Você sabe, doutor Paulo, só uma curiosidade rápida. Naquele que eu fiquei como relatora, não havia tido o pagamento do prêmio do seguro. Qual o processo? Agora você me matou. Na semana passada. A parte não pagou o prêmio. Inclusive, o prêmio do seguro não havia sido pago. Que seguro? Agora, o pior é que eu assinei, na hora que eu fui assinar, que estava o nome de Vossa Excelência lá embaixo, assinei com o nome de Vossa Excelência, depois corrigi. Deixa vir embargo. Possivelmente vem embargo. Está lá o nome de Vossa Excelência, minha assinatura Nulidade absoluta. Não, nulidade nenhuma. Vale a assinatura eletrônica. Isso é só erro material. Não, está igual um processo que, do gabinete do Manuel, o voto foi feito pelo apoio. E aí esqueceram. Aí deram uma interpretação totalmente contrária. Aí entrou em embargo de declaração. Não pode fazer mais nada. Aí estava até dizendo, é erro de julgamento mesmo. Tem jeito. Acabou. Doutor Vicente? Acho que até a assinatura ficou qualificada agora, né? Duas. Mas isso pode ocorrer conosco. Eu tentei evitar, quando a gente quer que o negócio ande devagar, ele anda depressa. A gente falar que não erra. Quando a gente quer que ande depressa, ele anda devagar. Eu tentei clicar, já falei, isso nunca aconteceu. Só não erra quem não trabalha. Quem não trabalha não erra nunca, pô. Né? Mas aqui, Dom Vicente, pois não. Conheço do agravo de petição interposto pela 4ª Ré Algar Tecnologia e Consultoria S.A. e no método dou-lhe provimento para declarar a inexigibilidade do título executivo judicial constante nesses autos. Tendo estado em julgada a presente decisão, deverão ser devolvidos aos executados os depósitos judiciais por eles efetuados. Atende a senhora, doutora? A senhora está pela reclamada? Pela reclamante. Pela reclamante? Pela Juscelia, agravante. Sim. Sim, doutora, mas aí é questão do Supremo, né? Pois não, doutora? Excelências, neste caso, eu atento pela questão de que os cálculos elaborados e que estão em discussão, eles superam a questão da terceirização lícita. O TST, no julgamento da IRR, realmente deu provimento para o recurso das reclamadas no sentido de declarar lícita a terceirização. Porém, julgou improcedente apenas os pedidos vinculados à terceirização. E no caso em questão, o que se discute são horas extras laboradas pela agravante no curso do contrato de trabalho. Ou seja, o pedido em si das horas extras, ele se mantém, não havendo que se declarar a inexigibilidade do título, vez que as horas extras não foi fundamentada na súmula 331, excelências. Portanto, eu peço vênia para que seja considerado o agravo de petição da agravante, no sentido de que seja dado provimento para liberar o saldo incontroverso, até mesmo por carta de ordem emitida por este douto tribunal, considerando a resistência da primeira instância em expedir alvará, né, nos casos que estão correndo aqui na fase de execução, e principalmente para determinar a revisão, a reformulação dos cálculos obreiros, uma vez que houve a compensação indevida dessas horas extras. Verifica-se que os títulos dos quais foram compensados nos cálculos são diferentes dos discriminados na sentença. A sentença foi clara em conferir à reclamante o pagamento de horas extras pelos feriados com adicional de 100%. E observa-se que nos olerites, nos recibos de pagamentos, existe esse título. Então, não haveria o que se falar em compensação.
Por este motivo, eu peço vênia para Vossas Excelências reconsiderar o voto proferido, uma vez que não há o que ser declarado inexigível nesse título, pois ele é totalmente lícito, vez que ele não é fundamentado na súmula 331. Sem mais, Excelências, obrigada. Pois não, doutora, o relator mantém seu voto. Eu mantenho o voto pelas razões já colocadas, né, que a doutora vai ter ciência e já conhece também. Mas, na verdade, estou seguindo a orientação superior dos tribunais superiores com relação à matéria e infelizmente, né, porque também não concordo, mas mantenho a decisão como prolatada, com os fundamentos nos votos dos tribunais superiores. Mantido o voto à divergência, doutor Mauro, doutora Cristiane. Inteiramente de acordo. Também. Unânime, doutora. Acabou? Tem mais um. Obrigada, Excelências. Só tem mais um ainda, hein? Tem mais um. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, número 23 da pauta. Processo número 10982. Relatora. Pois não, Excelência. Vamos ver. Que beleza que as sessões fossem assim. Não há divergência. Eu conheço dos agravos de petição, no mérito, nego provimento ao da Algar Tecnologia e Consultoria e ao da Exequente, também nego, né? Dou parcial provimento ao do Banco Bradesco S.A. e outros para autorizar a dedução dos valores recebidos pela reclamante a título de auxílio-refeição no período de maio de 2011 a abril de 2015, conforme a planilha do ID que eu cito aqui. Doutora. Excelência, só quanto a essa matéria do auxílio alimentação, gostaria de fazer uma ressalva na sustentação de que, apesar de haver planilhas elaboradas de cálculo, inexiste nos autos extratos de pagamento do título. Por este motivo, não haveria o porquê se compensar algo que inexiste nos autos. Não tem como confirmar que houve realmente o pagamento desse título para a reclamante. No que tange ao pedido do agravo de petição da agravante, no caso da senhora Cláudia Aparecida, observa-se, Excelências, a questão de que foram indeferidas as parcelas de setembro de 2015 a maio de 2016, unicamente por se ponderar a inexistência de CCT da Convenção dos Bancários referente a esse período quando da distribuição da inicial. Ocorre, Excelências, que este documento ele somente foi assinado e disponibilizado às partes em novembro de 2015 e a ação foi proposta em maio de 2015. Ou seja, inexistia este documento no momento da distribuição da demanda, o que roga o princípio da ultratividade. Ou seja, a norma da CCT 2014-2015 valeria até o momento em que a gente tivesse disponibilidade desse documento para ser juntado nos autos, o que foi feito em julho de 2018 na abertura da execução. Por este motivo, eu peço vênia do voto prolatado pela douta desembargadora no sentido de dar provimento ao apelo da agravante, reclamante, e negar provimento ao apelo da reclamada Bradesco no que tange a dedução do auxílio alimentação. Sem mais, nós estamos diante de uma petição e o comando exequendo autorizou a dedução desses valores quitados pela primeira reclamada sob essa rubrica. E o perito deixou de efetuá-la no período de maio de 2011 e 2015. Na audiência, fixou-se como ponto em controvérsia que a reclamante recebia ticket de alimentação das empresas interpostas, não se mencionando, contudo, o valor. Entretanto, ao apresentar seus cálculos, a própria reclamante juntou laudo de perícia contábil em que foi efetuada a dedução dos montantes oferidos sob essa rubrica. Logo, dou provimento ao agravo, isso é corolário. Mantenho o voto. Mantido o voto, eu acompanho. Doutor Mauro, acompanha? Integralmente. Doutora, unânime. Obrigada, Excelência. Um abraço bom dia, bom trabalho. E para todos de Uberlândia. Obrigada. Encerradas as sustentações, continuamos na sala do doutor Vicente. Doutora Cristiane. Não sou eu. Cristiane, desculpe. Doutora Cristiane. Vamos só as divergências, por favor. O 3. 3. São honorários, a maioria é honorários. Não é horas em Tine. Mas o carro era fornecido pela própria empresa. E qual é eles iam tipo carona, assim, né? A minha divergência é quanto às horas em